Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. Estamos hoje trabalhando na introdução dos livros poéticos e sapienciais. Trabalhamos há pouco um resumo, aqui criado pela inteligência artificial do Notebook LM, baseado aqui num livro do Rio e do Alto. Agora estarei trabalhando também, para ajudar, né, na instrução, com resumo baseado também, né, do mesmo assunto, a introdução dos livros poéticos e sapienciais do Ellison, tá bom? Stanley Ellis. Então, vamos lá. Vamos tentar ir rápido, mostrando aqui para vocês esse material. Irmã Sônia, pode ler para nós, por gentileza? A métrica do pensamento, a arte e a mente da poesia e literatura de sabedoria hebraica. E como eu mencionei aqui embaixo, bem pequenininho, né? Está baseado nessa obra do Ellison, tá bom? Então, continuando aqui, pode ler para nós, irmã, por gentileza, a arquitetura dos livros poéticos. A arquitetura dos livros poéticos, a poesia hebraica, livros ínicos, foco na adoração e emoção, salmos, a lírica da nação, cantares de Salomão. Livros de sabedoria, foco no pensamento e observação, Jó, Provérbios e Eclesiastes. Então, perceba que aqui ele já dá um detalhe, né, a mais. E leia para nós aqui, irmã, consegue ler? Está bem pequeno, não sei se a irmã consegue. A poesia na Bíblia não é uma exceção. Os hebreus identificavam esses 5 grandes livros como o coração poético e filosófico do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, percebam, isso fazia parte do dia a dia deles, da cultura deles. Assim como os hinos devem fazer parte da nossa vida. Meus irmãos, nem todo mundo nasceu como poeta. E por que nem todos são poetas? É porque ser um poeta é um dom de Deus. É uma aptidão, é um dom, um talento. E por que precisamos do poeta? Para a gente aprender a deixar a vida mais leve, mais bela, entendeu? Podem ver, se eu não sou poeta, eu aprendo com eles. E assim a gente vai se edificando, tá bom? Continuando aqui. Ritmo do som versus ritmos da ideia. Pode ler, irmã Sônia, por gentileza? A poesia ocidental, foco no ritmo do som, depende de rimas, métrica silábica e sons finais harmoniosos, aliteração, consonância. A poesia hebraica, foco no ritmo da ideia. A mente oriental prioriza o conteúdo sobre os artifícios sonoros. Olha aqui, meus irmãos, que preciosidade isso. Vamos agora aqui, somos ocidentais? Somos. Mas agora a gente gosta do ritmo? Gosta, faz parte da nossa cultura. Mas perceba que quando Deus quis se revelar, ele não quis que fosse o ritmo do som. Podem ver que nós não temos exatidão como eram as melodias na sua essência. O pastor Ribeiro, inclusive, eu lembro como hoje, quando ele veio dar a aula inaugural esse ano para nós, a Beatriz fez uma pergunta linda, de algo que eu não sabia. Ela perguntou sobre essa questão dos ritmos, se nas Bíblias, se tem como, né, Beatriz? O que você tinha perguntado mesmo para o Ribeiro naqueles dias, Beatriz? Eu perguntei para ele se tem, né, se já foi descoberto a partitura do livro de Salmos, porque ele é um hinário, né, para ser cantado. E ele respondeu que a Bíblia inteira, na verdade, para ser cantada, eu não sabia. E ele disse que existem esses documentos, vocês percebam, mas não é a prioridade o ritmo do som, mas todo mundo conhece o ritmo das ideias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em qualquer idioma, tupi-guarani, aborígene, né, australiano, não importa. Todo mundo vai saber que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Então, olha que coisa linda. E aqui fica uma lição para nós, viu? Mesmo que sejamos influenciados pela poesia ocidental, estilo ocidental, o que Deus deseja para nós? Ritmo das ideias. Porque com ideias transformadas, as nossas emoções e os nossos ritmos são melhorados. Agora eu posso ter ritmos bons, mas com heresia não vai ajudar nada. É ou não é? Entendeu?
Então, conclui para nós, irmã, por gentileza, aqui. A poesia hebraica enfatiza mais o ritmo da ideia do que o ritmo do som. Joia. Continua para nós, irmã, por gentileza. Olha essa ideia aqui, eu gostei muito dessa ideia. A vantagem tecnológica do paralelismo. Tradução baseada em rima, som. Conceito original, paralelismo hebraico. Aí tem aqui, quando há, é o que eu acabei de dizer sobre o Salmo 23, meus irmãos, ó. O conceito original que Deus deixou é literalmente a ideia de ideias. Quando, indiferente da tradução, o diamante continua. Mas quando nós baseamos apenas no ritmo, no som, aí a ideia principal se perde. Interessante, não? A mecânica, leia para nós, irmão, por gentileza. O paralelismo equilibra a primeira linha de um poema com a segunda, em dísticos, trísticos ou estrofes maiores. E essas palavras difíceis de dizer são partes da rima, tá? De poesias. E aqui o benefício exclusivo? O efeito rítmico não se perde na tradução. A genialidade do paralelismo permite a tradução para outros idiomas, sem alterar a ideia precisa, pois não se restringe a um modelo sonoro de sílabas. Entenderam? Fantástico isso, né? Continuando aqui, pode ler para nós, irmã? A engenharia do paralelismo. 1. Os pilares primários. A igual B. Sinônimo. A segunda linha repete ou reproduz a primeira. Pode ler. Aqui está muito pequenininho, né, irmã? Dá para ler. Os céus proclamam a glória de Deus. A. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. B. Salmo 19:1. Dando essa ideia de sinônimo. Tudo bem. Agora aqui tem outra ideia. Leia para nós. O antitético. Antitético. A segunda linha expressa a ideia oposta, fazendo contraste. O Senhor conhece o caminho do justo. A. Mas o caminho dos ímpios perecerá. B. Salmo 1:6. Que é aquela mesma ideia que o Hill e o Walton estavam trabalhando, mostrando. Percebam, eles usam palavras diferentes, mas todos querendo chegar ao mesmo fim, tá bom? E o último sintético, irmã, por favor. A segunda linha completa amplifica ou dá a razão da primeira. A lei do Senhor é perfeita. A. E restaura a alma. B. Salmo 19, verso 7. Lembram que aqui o Walton e o Will falam da causa e do efeito, né? Que é praticamente a mesma coisa. Tá bom? Continuamos aqui. Opa. Alguma pergunta, minhas irmãs, meus irmãos? Alguma pergunta? Dúvida? Tá tranquilo, né? Podem ver que eu fiz questão de mostrar essas duas sínteses para mostrar, já que nós estamos usando o livro do Archer Jr., para mostrar, olha, é a mesma coisa, são pontos de vistas próximos, ou seja, eles se completam, tá bom? A engenharia do paralelismo 2 é estruturas avançadas. Leia para nós, irmã, por gentileza. Analítico, causa, efeito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Opa, então vai ser com muita frequência nos livros de poesia e também nos livros sapienciais esse lado analítico. O climático. Emblemático, o símbolo. Como o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Salmo 103:11. Ou seja, a ideia é por símbolo, né? Agora pode ver o climático, não tem problema. Climático, uhum. A escada.
Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Salmo 29:1. Dando essa ideia de clímax, né? De exaltação. E aqui o quiasmo. Aqui é uma palavra um pouco não muito usual, mas vocês vão entender perfeitamente. Essa palavra significa de fato um cruzamento, tá, meus irmãos? Uma ideia de X, tá? Ó, pode ler para nós. Aqui, irmã. Quiasmo, o cruzamento. X, né? Compadece de mim segundo a tua benignidade e segundo as tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Salmo 51:1. Pode ver que há essa relação, né? Compadece-me de mim, A. Segundo a tua benignidade, B. Dando essa ideia. E aí, ao mesmo tempo, né? Apaga as minhas transgressões. Opa, não. Isso. Segundo as tuas misericórdias, B. E apaga as minhas transgressões, A. Dando essa ideia, né? Já que Deus é misericordioso, logo Ele nos perdoa. Já que eu sou pecador, eu vou a Ele e peço perdão. Então, vai ter isso também nos livros poéticos, tá bom? O espectro literário hebraico. Vou ler rapidamente agora. O didático poético. Ensinar. Provérbio, pratica, Eclesiastes, a filosofia. Percebam, aqui a gente vai tendo todo um método didático em provérbios. Versos líricos, canto, adoração, salmos, intercessões, monólogos, elegias poéticas, lamentações. Aí aqui vemos dramas poéticos, as cenas dos dramas, Jó, idílios poéticos, cenas pastoris de amor, cantares Salomão. Então percebam que a gente vai ter todo esse aspecto literário em todos eles, né? A literatura criativa dos hebreus não era um gênero único, mas um mapa completo de experiências humanas. Por isso que tem meios de ensinar, tem versos líricos, elegias poéticas. Percebam, não é uma coisa isolada, não é um tipo. Vamos lá, meus irmãos. Olha como nós gostamos de limitar, né? Percebam que há muitos anos atrás, quando um grupo dentro da igreja começou a usar bateria, falaram que a bateria era do demônio, porque se tocava rock and roll. Aí a guitarra também era do demônio. Então, percebam, a gente gosta de padronizar, né? Que esse jeito é o jeito certo de cantar. Mas olha que interessante, quando a gente vai ver o poder de Deus e o povo de Deus espalhado na terra, a gente vai para uma tribo africana, como eles cantam? Eles cantam batendo palma, pulando, dançando. Não há um jeito certo de adorar. Não há uma caixa. Percebam que aqui o espectro literário hebraico, ele é completo, ele não é fechado. Deus deixou assim para nos mostrar que é possível sim aprender. Vamos pegar aqui, irmãos, agora só para um adendo, né? É errado fazer um teatro na igreja? Claro que não, meus irmãos. O errado é quando o teatro vira o principal da igreja. Porque todo mundo está indo para ver uma encenação. Mas qual o problema de fazer um teatro desde que ele seja realmente bíblico? Nenhum problema. O problema é quando a gente começa, por exemplo, a criar os nossos moldes para Deus agir. Por exemplo, eu me lembro de um amigo que dizia o seguinte, ele era de uma igreja que nasce de evangelismo, etc. e tal, e certa ocasião eles contaram assim para mim, o culto foi tão bom que não teve nem palavra. A gente só ficou adorando. E aí percebam, é um pouco perigoso, porque a tônica do culto foi a adoração. Um cantou, outro cantou. A presença de Deus foi manifesta, glória a Deus. Mas, irmãos, por que estamos cantando? Porque há um ensino. Por que adoramos? Percebam, o que deve ser a tônica principal de uma igreja? O ensino. E tudo, baseado na palavra, deve acontecer, de todas as formas. Mas a gente nunca deve colocar a palavra de Deus dentro de uma caixa, né? Ou um formato. Por isso que nós devemos respeitar as demais igrejas, denominações. Porque, meus irmãos, muitas vezes a gente vê isso, né?
quando há algo novo, a gente tem uma tendência a repudiar. E eu sei que muita coisa nova que nasceu aí é fruto de heresia. Aí sim a gente tem que repudiar. Mas fora, desde que não vá contra a palavra, nenhum problema. Tá bom, meus irmãos? Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Agora, vamos viver em função da tecnologia? Vamos viver em função da inteligência artificial? Não, elas têm que ser úteis para nós. Agora, eu não vou chegar para a inteligência artificial e falar, pregue um sermão de amor e deixar lá, põe a tua voz. É o robô pregando para a gente, irmão, não tem sentido nenhum. Ou então a gente vai evangelizar robô agora? Entendeu? Então, percebam aonde a gente está. E isso tudo a gente tem que aprender a usar sem se escravizar, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Né? Vamos lá. A transição, entrando na sala de aula, aqui, a era histórica, né? Já não há narrativas dos acontecimentos, foco em eventos. Exemplo, o livro de Esther. Como assim, pastor? Quando há poesia, ela vai acontecer em qualquer momento. Não tem um tempo para fazer um cântico. Por exemplo, Miriam tocou tamborim, cantou e adorou a Deus. Não tinha, assim, um programa. Moisés não criou um programa. Gente, olha, a gente vai fazer isso e depois Miriam vai cantar. Não, o programa aconteceu. Ou seja, a história, ela foi presenteada com essa revelação. Entenderam? Ela foi presenteada com Moisés, ela foi presenteada com Miriam, com Salomão, foi muito presenteada com Davi, com Salomão. Aconteceu. Já não há mais narrativa nos acontecimentos. Ou seja, Davi, quando ele faz aquela poesia do Salmo 23, ele não está dizendo, olha, no primeiro ano meu de reinado, ou quando eu estava pastorando, né, o rebanho do meu pai. Não, esquece tudo isso. Ali era ele adorando o Eterno, com a sua lira, com a sua harpa. E ali Deus deu aquela poesia. Percebam? Isso é bom a gente também esquecer um pouco, né? Esquecer um pouco dos acontecimentos. Só explicar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Como nasceram os hinos clássicos do cantor e da harpa cristã? Vocês sabem? Vocês conhecem um pouco a história do cantor cristão e da harpa cristã? Já ouviram falar, não? Alguns hinos só, pastor. Quais, por exemplo, Bia? Por exemplo, acho que Forte Rocha, que foi Lutero que compôs quando eu estava fugindo, né? Pro castelo, lá para as montanhas. Castelo Forte, você está se referindo, né? O outro, quando estava no naufrágio, né? Que ele escreveu Amazing Grace. Então, parabéns, filha. É isso aí. Os nossos hinos do cantor cristão e da harpa, que viraram clássico, não nasceram porque o Ministério de Louvor de tal igreja se reuniu e falou, vamos agora buscar. Aconteceu muitos irmãos no momento de dor, de leito, de desespero. Estavam morrendo. E aí começaram a escrever. E ali criaram uma letra e depois uma melodia, e aquela melodia foi cantada e essa letra se tornou clássica e hoje faz parte do nosso inário. Estão entendendo? A gente não sabe disso, a gente acaba sabendo como a Beatriz acabou de dizer. Castelo Forte nasce com Lutero diante de toda a perseguição dele. Ele olhou para Deus e falou, eu estou quase morrendo, se os católicos e os bispos, se os inimigos meus me pegam, eles me matam, mas quem é o meu Castelo Forte? É o Senhor. E aí ele compõe. Estão entendendo, meus irmãos? Como é lindo isso? Como a gente precisa disso? Talvez você já ouviu tantas vezes a canção Castelo Forte, mas nunca soube disso. E muitos hinos foram assim. Nasceram nas horas de leito, de dor, de desespero, de enclausuramento, de lágrimas, de luto. E aí Deus presenteou aquele filho e aquela filha com uma poesia. Tá bom? A era da sabedoria, estamos agora num ambiente de sala de aula, desafiado a pensar e a observar, exemplo, o livro de Jó. Eu percebo que o livro de sabedoria é isso também. Por que justos sofrem? Passar de Esther para Jó é o equivalente no Antigo Testamento a passar de Atos para Romanos no Novo. É a transição da ação para a reflexão, a ascensão dos homens sábios. Ou seja, isso vai acontecer o tempo todo, tá bom?
3 vozes de Israel, uma matriz diagnóstica. Olha que legal. O sacerdote, o profeta e o sábio e o filósofo. Então, percebam, quem poderia ser um sábio, um filósofo? O rei, um príncipe, um líder, uma mulher sábia. Poderia ser esse sábio, esse filósofo. O sacerdote tinha um papel fundamental, porque eles faziam o papel de serem pastores de Israel, os profetas também, mas o sábio poderia ser qualquer um. Podia ser um garoto, como foi aquele que foi repreender Jó, Eude. Deus pode levantar um sábio, né? Ou seja, o sacerdote tem o ritual e a lei, a herança. O sacerdote tem o erro, ele consegue ver o erro e a profanação, e ele vê a pureza diante de Deus. Ó, o foco principal, o ofício, visão, erro humano e diagnóstico, resultado esperado. O profeta, a proclamação e o arrependimento, a nomeação divina. O profeta, o erro e o pecado. O profeta, o retorno e a aliança. São focos diferentes. E agora o sábio e o filósofo, o parecer e a observação moral, interesse comportamental. O erro é loucura, a fidelidade, moralidade e a fuga da desgraça inevitável. Ou seja, percebam, são vozes. E aqui, quando a gente fala do sábio e do filósofo, a gente pode colocar os livros sapienciais aqui, meus irmãos. Está entendendo? Porque profetas a gente já tem, sacerdotes a gente já tem. Pastor, mas e nos livros poéticos sapienciais? Nós não temos sacerdote e profeta? Temos também. Claro que temos. Pode ver que Davi, ele faz ali uma voz profética. Né? Os coraitas eram quem? Eram os sacerdotes que estavam escrevendo os salmos. Mas percebam, olha como eles se completam, né, nesse diagnóstico, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo até aí? O humanismo divino, a base da sabedoria. O humanismo clássico, temos a Grécia e a Roma, o homem é a medida de todas as coisas, a busca pela metafísica. O humanismo divino, os hebreus, a ordem, a palavra e a vontade de Deus constituem o único padrão de verdade. Objetivo prático. Os sábios eram filósofos de conversa com os homens do campo, focando na ética prática, não na busca metafísica, já resolvida pela Torá. Aqui para nós, né, o alicerce singular. Diferente do Egito ou da Babilônia, a sabedoria hebraica é inteiramente baseada no temor do Senhor, o próprio Deus em comunicação com a criação espiritual. Né? A gente já comentou sobre isso, né? Tudo bem? Alguma dúvida, pergunta? Aqui, mostrando um pouco aquele drama de Jó, mais uma vez, né? Lembra que há pouco nós comentamos sobre isso, irmãos? Falando sobre o enigma central, né? O drama, quando as coisas não fecham, a sabedoria nas provações, né? Continuando aqui, deu uma travada aqui no meu computador. Só um segundo. Deixa eu voltar para aqui para nós, irmãos. Só um segundinho. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. E não sei por que travou. Deixa eu só soltar aqui. Não sei por que está travando. Pronto. Provérbios, a gente já viu essa questão, né? Objetivo central. Então, percebam que segue a mesma história, né? Mostrando um caminho, né? Temos objetivo central, contrastar 2 modos de vida, a sabedoria, disciplina, valores e atos, e a insensatez, viver dominado pelas emoções. Ética prática, não é miscelânea, e o modo final, que é uma atitude com relação a isso. Eclesiastes, a gente sabe que é um laboratório da vida, mostrando que tudo acontece debaixo desse sol, ou seja, há incógnitas, há dúvidas, e a síntese, o espectro da vida. Provérbios, o ideal, a regra, como a vida deve funcionar, o universo ordenado, onde a virtude traz recompensa e a insensatez traz a ruína. Jó, a anomalia, a exceção, como agir quando a vida quebra as regras, a resposta para o sofrimento inexplicável do justo no universo ordenado, e Eclesiastes, a realidade, a atenção, como viver a rotina, a busca por alegria no meio da imprevisibilidade
e Vaidade da Vida Debaixo do Sol. Ou seja, olha só como esses livros se encaixam, né? Juntos, esses 3 livros formam um mapa arquitetônico completo da experiência humana, a regra, a dor e a rotina, todos ancorados sobre a soberania divina. Fantástico, né? Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, pastor. Tranquilo, né? Então, assim, chegamos ao final da nossa aula, minhas irmãs e irmãos, né? Então, assim, o assunto é bem óbvio, bem gostoso, nada muito fora, né, vamos dizer assim, eu quis gastar essa aula de hoje mais nessa introdução para preparar o caminho para irmos nos livros de Jó e Salmos. Eu achei que a gente ia entrar no livro de Jó, mas não deu. Tem problema, você vê, a gente cria um roteiro, estuda. Para vocês terem uma ideia, hoje eu venho desde ontem me preparando para a aula de hoje, né? Já dei essa aula várias vezes, irmãos, mas eu gosto muito de, quando a gente dá aula, repassar de novo, acrescentar, etc e tal, né? Porque é o meu jeito de ser útil aos irmãos. E eu tinha preparado, inclusive, a aula de Jó e Salmos, tá? Mas vamos deixar para a próxima, tá bom? Beleza? Deu para entender? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu, particularmente, Salmos é meu favorito. Eu gosto bastante também, viu, Fia? Eu gosto bastante. Eu acho muito legal. Salmos eu gosto demais. Mas, assim, é um livro muito difícil, né? É um livro muito difícil. Não de ser lido, de ser compreendido. Mas por isso que a gente tem o estilo literário de poesia, viu? Por isso que o estilo literário dele é poético. Para isso. Porque tem hora que a gente vai ler e fala assim, não estou entendendo direito. O que o salmista quis dizer? E talvez a gente vai entender bem o salmista quando a gente passar por algo parecido. Por isso que ele é agradável e doce. E é por isso que a gente precisa, né, dos poetas na igreja. Tá bom, minhas irmãs? Tá bom, meus irmãos? Fechado? Querem fazer mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar, então? Irmã Sônia, melhoras para o marido, viu? E se a irmã puder ficar um minutinho aí, só para a gente bater um papinho no final, tá? Beatriz, melhoras. Irmã Miriam, que Deus continue abençoando. Irmãos, Deus continue abençoando. Uma noite abençoada e, querendo Deus, nos vemos na quinta. E amanhã eu vejo as ovelhinhas do nosso culto de oração. Amém? Amém. Até amanhã. Então, Deus abençoe, minhas irmãs. Até amanhã. Deus abençoe, meus irmãos. Nem graças a Deus, irmã. Boa noite. Amém, boa noite. Deus abençoe.